Deus me livre esse troço de espiritismo, né? Seja bem-vindo aí, viu? Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria, que nós recebemos a oportunidade de trabalho, em nome da Dona Marisa e todos os trabalhadores do KSSF. Com muita felicidade que estamos aqui mais uma vez essa noite para conversarmos, isso é uma das frentes de serviços da Casa Espírita e não deixa de ser uma terapia em grupo, principalmente para aquele que vos fala, que necessite muito desses momentos de estar sempre conversando sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre os apóstolos e tudo acerca dos temas da doutrina dos imortais. Então, com muita alegria que estamos aqui. Sabemos que a tida primeira revelação, muitos de nós acreditamos que a primeira revelação é simbolizada somente na figura de Moisés. Certo e ciente que somos que foi uma figura importantíssima há milênios antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, a primeira revelação não é somente a figura de Moisés. E também não é somente os livros do Velho Testamento. Muitas pessoas acham que o Velho Testamento é sinônimo de primeira revelação. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer que a primeira revelação foi toda uma sequência das vidas de várias pessoas tidas como missionários, cada um ao seu turno e ao seu tempo, muitos profetas, também como Moisés. Então, por exemplo, Jacó, Natanael, Daniel, Abraão, grande Abraão, e diversos outros, cada um na sua época, nas suas encarnações, com missões talvez desconhecidas pelos mesmos, mas sempre seres humanos que, através da permissão e inspiração e intuição de nosso Senhor Jesus Cristo, cada um à sua época revelou o Evangelho. Cristo ainda não encarnara, mas já intuía-os para que a humanidade crescesse devagarzinho, a passos curtos, frente às boas novas, aos assuntos evangélicos. Então, até porque a humanidade, nessa época, a doutrina espírita vem nos ensinar que estava como na infância espiritual. Então, as verdades eram devagar, séculos e séculos, às vezes, entre um missionário, entre um profeta e outro, milênios, às vezes 2000 anos entre um e outro, para dar tempo da humanidade sair da infância espiritual. Então, a primeira revelação seria o resumo dos livros tido como Velhos Testamentos, que é só um resumo da vida desses cidadãos. Nós não podemos dizer que a primeira revelação é o que estava escrito. A minha vida, se alguém fizer uma biografia e fizer um livro, minha vida inteira não é aquele livro. Sabemos disso. Então, não podia se repetir isso com os profetas. Então, dando sequência, nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu tempo, tido como a época da segunda revelação, porque a humanidade já estaria na maioridade espiritual. Então, a época de Jesus, os seres humanos, de uma forma geral, já estavam mais conhecedores, ainda que, na grande maioria, não estão nas mesmas diretrizes, no mesmo rumo, por exemplo, do monodeísmo, do Deus único. A grande maioria dos povos ainda eram politeístas, mas as verdades espirituais já um pouco mais elaboradas, mais sentidas através dos séculos. Então a humanidade já estava na sua maioridade espiritual. E séculos, quase 1900 anos depois, exatamente em 1857,
Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, publica o Livro dos Espíritos. Então, em 1º de abril de 1857, inaugura, entre aspas, a terceira revelação, pois a humanidade já estaria na maturidade espiritual. Já tinha saído da maioridade e já estávamos mais maduros para entender de uma forma mais direta, de uma forma mais assertiva, o que nosso Senhor Jesus Cristo deu tempo à humanidade ao longo dos séculos para que nós, seres humanos, tivessem condições de entender e descortinar o véu de Ísis, descortinar as verdades dos céus de forma devagar, mas mais assertiva, mais objetiva, com a inteligência e com o equilíbrio do nosso irmão Allan Kardec. Então, a época do advento do Espiritismo é sinônimo de terceira revelação, que é sinônimo de maturidade espiritual. Porém, em 1º de abril de 1857, temos o Livro dos Espíritos. Mas Allan Kardec, com a sua mente sempre querendo ensinar, com a sua formação educacional, com seu dom do ensinamento, de livros didáticos, ele com a sua esposa, gostava da educação, estudou com Pestalozzi, um homem que revolucionou a educação na Europa. Allan Kardec era um dos alunos mais assíduos e mais destacados de Pestalozzi, ao passo que iniciou substituindo Pestalozzi em várias aulas, quando o mesmo não poderia dar aula por razões diversas, Allan Kardec o substituía. Então, com a sua mente sempre trabalhando e talvez por sentir que tinha muita coisa para entregar para a humanidade e talvez suposições, sabendo que de repente não teria tantos anos assim encarnado para deixar para a posteridade muitos ensinamentos. Então ele queria correr de alguma forma, intuitivamente. Então a literatura espírita diz que após alguns meses, especificamente em novembro do mesmo ano de 1857, em reunião para iniciar algumas reuniões de forma mais sistematizada na residência do casal do Fox, que era um casal muito amigo de Allan Kardec. Kardec haveria de consultar a espiritualidade, os benfeitores espirituais, acerca de um periódico, ou um jornal, ou uma revista que pudesse contribuir com a propagação das verdades da doutrina espírita. Então, após o término da reunião, Allan Kardec se dirigiu à espiritualidade, consultando-os acerca de ideias que estavam surgindo em sua mente, acerca de um periódico mais corriqueiro, semanal, mensal, semestral, ainda não tinha certeza. E perguntou através da esposa do senhor do Fox, Hermance do Fox, como a médium mais experiente do grupo. Era um grupo ainda muito pequeno, muito intimista, amigos de Kardec. E Kardec se dirige à espiritualidade perguntando se ele materializasse uma revista, um periódico mais corriqueiro, se isso iria de alguma forma contribuir para a doutrina espírita. E a espiritualidade discorre dizendo: Kardec, no começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade. Deves reunir o sério ao agradável. O sério para atrair o homem da ciência e o agradável para deleitar o vulgo, dentre outras respostas. Então Kardec tomou isso como sim. Entendi. Então ele
tinha que levar a lume, a cabo, que iria ser revista espírita, mas ele não tinha dinheiro. Então eles fizeram uma cotização, como sempre, como tudo na doutrina espírita. Então se cotizaram, pediu apoio de editores para publicar essa revista. Então em 1º de janeiro de 1858, quase que como uma gestação após abril de 57, exatamente 9 meses, Allan Kardec consegue publicar a primeira revista espírita da humanidade, em 1º de janeiro de 1858. E Palavras de Kardec em Obras Póstumas, que é um livro pouco lido pelos confrades espíritas, que não faz parte do Pentateuco, fazendo parte do Pentateuco, Obras Póstumas, então Palavras de Kardec. A revista espírita foi um sucesso, desde a primeira edição, porque ali a revista espírita era como um balcão de informações, de dúvidas, quase como um ensaio para responder perguntas, curiosidades, desde o homem da ciência, dos filósofos, dos padres, de todas as religiões, dos mais ortodoxos, franceses, europeus, até os mais curiosos. Então ali Kardec pincelava de forma mais rápida, mais objetiva, entre um livro da codificação e outra. A revista espírita, a primeira foi em 1º de janeiro de 1858 até 1º de dezembro de 1869. Foram 12 anos de publicação ininterrupta. Então foi um verdadeiro sucesso. Só parou porque Allan Kardec desencarnou em março de 69, mas tinham tantas informações a serem publicadas que ainda assim, entre março e dezembro de 69, publicaram o resto dessas revistas, totalizando 144 edições. 12 anos, 12 meses. Uma revista por mês. Então foi um verdadeiro sucesso. Quem tiver curiosidade pode baixar na página da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que nós encontramos as 144 revistas espíritas, no original, inclusive, francês. Então, em 1º de janeiro de 1858, revista espírita. Porém, Kardec, com a sua mente sempre sem parar de trabalhar, 3 meses anteriores, ainda em 57, apesar do lançamento do Livro dos Espíritos, quase que lançando a revista espírita, já sabia que algum lugar teria que ter para continuar os estudos, para continuar as reuniões, porque a doutrina espírita veio muito rápida, de uma forma muito assertiva, trazendo muitas curiosidades, muitas verdades. Então Kardec, 3 meses antes do lançamento da revista espírita, já se reunia primeiramente na residência do Fox, como diz na obra, mas depois teve que trazer para a sua casa, para dentro do seu lar. Então ele separou um cômodo, iniciou reuniões todas as terças-feiras, de uma forma mais sistematizada, mais periódica. Somente ele, o casal do Fox, em torno de mais 5 integrantes. Só que as reuniões, pelo seu caráter sério de estudos, pelo seu caráter zeloso com intercâmbio espiritual, foram sendo convidados mais pessoas. Então a literatura espírita diz que começou com 5, depois com 10, com 15, com 20, quando chegou com 30 pessoas na casa de Allan Kardec, dentre eles militares, parisienses, de várias patentes, príncipes estrangeiros de outros países, ficavam sabendo e pediam a oportunidade de adentrar na casa de Allan Kardec e sua esposa para participar dessas reuniões, ao passo que Allan Kardec se viu obrigado
a ter que buscar, a ter que pedir ajuda novamente, a se cotizar novamente para conseguir um lugar, para alugar de repente, para que esse lugar fosse um núcleo, um centro, uma casa, um grupo espírita. Então, depois de muita luta, em 1º de abril de 1858, quase um ano após a publicação do primeiro livro da doutrina espírita, Livro dos Espíritos, no Palais de Royal, na Galeria de Valois, em Paris, Allan Kardec inaugura, traz ao mundo a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, em 1º de abril, Allan Kardec traz ao mundo a primeira casa espírita da humanidade. Porém, essa casa só ficou de 1º de janeiro de 58 a 1º de janeiro de 59. E tiveram que sair da Galeria de Valois e se moveram para a Galeria de Montpensier, no mesmo local. E ficaram de 1º de janeiro de 59 a 1º de janeiro de 60, porque assim rezava o contrato. E tiveram que se mudar. Então, Allan Kardec conseguiu novas cotizações, novas ajudas monetárias, financeiras e de pessoas influentes. Havia um general de alta patente, um homem muito distinto, amigo íntimo de Kardec, que começou a buscar um local para que fosse, de repente, um local fixo, mas a papelada demoraria mais de 3 meses para ser aprovado e ele já estava com um contrato de aluguel sendo finalizado. Então, o general, de alguma forma, conseguiu a papelada em 15 dias, o tempo que demoraria, no mínimo, 3 meses. Então, eles se mudaram da Galeria de Montpensier e foram para a Rua e Passagem Santa Ana, número 59. Aí, agora sim, como local próprio, como sede própria. Então, a primeira casa espírita em Paris, finalmente, em 1º de janeiro de 1860, conseguiu sua sede própria. E ali Kardec diz: agora vamos analisar as comunicações espirituais e espíritas com mais profundidade, com mais periodicidade. Então, como diz Kardec, passamos a educar as faculdades mediúnicas, passamos a evangelizar as faculdades mediúnicas, porque as faculdades mediúnicas temos de todo sempre, desde que o homem é homem, mas educadas e evangelizadas, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, desde a primeira igreja cristã primitiva, a época dos apóstolos, após a desencarnação de nosso Senhor Jesus, tal qual a primeira igreja cristã, Kardec, intuído, inspirado, com muita seriedade, com regras, com horários, com disciplinas, com regulamento, deu-se como iniciada, finalmente, numa sede própria, a primeira casa espírita da humanidade. E diz lá no primeiro estatuto, no primeiro capítulo, da primeira casa espírita do mundo, a casa espírita tem como objeto e objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, às ciências históricas, às ciências físicas e às ciências psicológicas. Palavras de Allan Kardec em Obras Póstumas, ou seja, qualquer que fosse o assunto, teria que ser estudado à base da doutrina espírita recém-lançada. Porque senão Kardec estava vendo que seria somente mais uma corrente filosófica, religiosa, científica, alheia à opinião de terceiros. E não é isso que a doutrina espírita é. A doutrina espírita é embasada. Podemos conversar sobre tudo, mas se a nossa opinião pessoal
estiver alinhada com a doutrina espírita, podemos falar que a doutrina espírita acha isso, isso, isso e aquilo. Se não tiver, temos que nos abster e ser muito honesto e falar, mas essa é a minha opinião de especialista em psicologia, em física, seja lá a ciência que for. Mas se abraçamos e estudamos a doutrina espírita e perguntados sobre o que a doutrina espírita acha de algum assunto, como Allan Kardec discorre e descreve em seu Pentateuco, é o que a doutrina espírita analisa e pensa e reflete sobre qualquer assunto, porque são verdades vindas dos verdadeiros idealizadores espirituais, que não era nem Kardec, nem do Fox, nem qualquer outra médium. Eram os espíritos. Era o espírito de verdade. Era a pleiade de espíritos que simbolizavam a verdade. Eram espíritos puros e Cristo, que qualquer que fosse dirigida a pergunta aos espíritos puros, este, o A, B ou C, simbolizando a verdade, não interessava se vinha por São Luís, se vinha por São João, por Marcos, por Emmanuel, espíritos de verdade, simbolizando a verdade emitida e autorizada e permitida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que sempre ter esse cuidado. É o que eu acho dentro do alto da minha ignorância, ou é o que a doutrina espírita descreve? É o que a doutrina espírita descreve, mas é também o que eu penso. Perfeito. Mas ainda não é o que eu penso. Perfeito também, continue estudando. Que em algum momento vamos alinhar nossos pensamentos às ideias cristãs / espíritas. Então, a partir de 1º de janeiro de 1860, Allan Kardec não sossega, mas se acalma, se tranquiliza, porque agora, pelo menos, já tinha uma casa espírita lançada ao público e com uma sede própria. Mas Allan Kardec, apesar e paralelamente aos livros já lançados do Pentateuco Kardeciano, da Revista Espírita sendo um sucesso, da Casa Espírita abarrotada de curiosos, de contra, de ortodoxos querendo fechar, de irmãos de outras correntes querendo trancafiar e colocar cadeado nas portas. Apesar de tudo isso, Kardec começou a observar que somente até aquilo ali também não seria suficiente para manter a doutrina espírita de pé. Que para manter a doutrina espírita de pé, a união entre os confrades era tão importante ou mais importante do que propriamente já os livros lançados. Então ele prezava, rezava e pedia com muita humildade que os confrades espíritas fossem sempre unidos em torno do mesmo ideal, porque os adversários, ele começou a observar no alto de sua inteligência, não iriam vir de repente de fora, e sim de dentro. Então ele prezava pela palavrinha união, e ficou anos repetindo a união dos espíritas, união dos confrades espíritas, e acataram, graças a Deus. Mas Kardec não parou por aí. Ao lado da palavrinha união, ele também começou a observar que somente a união, a irmandade, a amizade, o amor entre os confrades espíritas também não seria suficiente. Então ele adicionou uma palavrinha chamada unicidade. União e também unicidade nas informações. Unificação, palavrinha mais moderna. Por quê? Porque somente a união entre os espíritas, agora com outras casas sendo abertas, em outros países da Europa, em outras comunidades, se não tivesse uma unicidade de informações, talvez a doutrina espírita também não teria tido o sucesso que teve e que tem.
Então ele já prezava que os confrades espíritas devem ser unidos, mas devem estar únicos na base da codificação. Aí sim, qualquer casa espírita que viesse a abrir aonde for, no país que for, deveria estar sempre embasado na codificação kardeciana, porque a base segura a codificação são as verdades reveladas. E só é revelado quando é verdade. Quando não é verdade, não podemos dizer que é uma revelação. É uma comunicação, é uma verbalização. Sabe se é verdade? Não sei. Então não é revelação. Revelação é sinônimo de verdade. Então a doutrina espírita foi a boa nova revelada, rediviva novamente, sem ser redundante, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então era união e unificação, confrades. União e unificação. Talvez por isso, o Dr. Bezerra de Menezes, sabemos que volta e meia ainda transmite lembretes, revelações, por que não dizer, comunicações, principalmente através do médium Divaldo Pereira Franco, e em quase todas as suas comunicações ele ainda repete essas duas palavras desde a época de Kardec. União e unificação. União e unificação. Se assim continuarmos, aí sim será eterna. E o Dr. Bezerra de Menezes, na obra Dimensões Espíritas, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da pesquisadora, médium, trabalhadora, que já desencarnou, Sueli Caldas Schubert. Quem ainda não leu esta obra deve ler. Trabalhadores, é obrigatório ler esta obra. Frequentadores também. Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que tece de forma muito objetiva, de forma muito detalhada, todas as áreas de uma casa espírita, do plano na visão material, mas também da visão espiritual, principalmente da visão espiritual. Então, uma obra-prima do Espiritismo, esta obra. Então, o Dr. Bezerra de Menezes prefacia a obra e tece comentários ao longo da obra e lembra Kardec, muito provavelmente inspirado nos mesmos apóstolos quando encarnados, em suas épocas, quando abriram a primeira igreja cristã, os mesmos influenciaram, inspiraram, intuíram Kardec com a permissão de Jesus para realizar todas as coisas que Kardec realizou. Porque Dr. Bezerra de Menezes diz que a similaridade entre a inauguração da Casa Espírita, de todas as ações de Kardec eram muito similares, muito semelhantes às primeiras igrejas cristãs. Então, como os apóstolos, já no plano das ideias, no plano espiritual, sempre estavam por ali, com Kardec, muito provavelmente ele foi instruído. E Dr. Bezerra de Menezes discorre da mesma forma que a primeira igreja cristã, as primeiras igrejas cristãs primitivas estudavam, analisavam as informações, se aprofundavam no Evangelho de Jesus, também tinha hora, dia, tudo disciplinado, correto para fazer um intercâmbio mediúnico. Então, as primeiras igrejas eram casas, por que não dizer espíritas? É que ao longo dos séculos foram como que desnorteando, mudando, enfim. Isso é um outro assunto. Mas as ideias das primeiras igrejas são, como falamos, muito semelhantes às primeiras casas espíritas até às casas espíritas dos dias de hoje. Então, a casa espírita do dia de hoje, também com a experiência desde 1858, estudando, se aprofundando, também deve, mais Dr. Bezerra de Menezes, junto com a dona Sueli Caldas Schubert, discorre que com as mesmas experiências que tiveram desde a primeira, devem sempre colocar o estudo
e a prática da doutrina dos imortais, sempre em voga, sempre o estudo e a prática, que é a casa que, como KSSF, por exemplo, e como praticamente todas, se debruçam nos estudos, seminários, estudos, prática, estudos, palestras, aulas, terapia de grupo, tudo isso sempre fortificou, fortificará a casa espírita. Então, isso são lembretes e advertências de Dr. Bezerra de Menezes e de vários outros benfeitores. É só nos debruçarmos na literatura espírita que as comunicações, os lembretes serão quase que os mesmos, não tem muita diferença. Então, Dr. Bezerra de Menezes diz também que, além do estudo e da prática, toda a casa espírita deve estar sempre conversando em volta de 3 palavrinhas: de trabalho, de solidariedade entre os irmãos e de tolerância. Dr. Bezerra de Menezes lembra que a casa espírita que sempre está conversando e principalmente agindo em torno da solidariedade entre os irmãos, entre os frequentadores, entre os que vieram pela primeira vez, entre os mais antigos, estará sempre segura. Que a casa espírita que sempre conversar sobre tolerância e agir com tolerância para os problemas alheios, estará sempre segura. E a casa espírita que sempre der um trabalho para o frequentador, qualquer que seja, para um trabalhador, para quem tiver com boa vontade, estará sempre segura. Então, isso são lembretes e atenções que devemos ter para, seguindo esses lembretes, estarmos sempre seguros, graças a Deus, envoltos na proteção dos benfeitores espirituais. Mas a espiritualidade amiga sempre lembra que a casa espírita, sempre aqui e ali, parece até ser somente uma construção física, como uma outra qualquer. Quem passa de carro aqui vê todas as portazinhas iguais, das mesmas cores aí fora, dos mesmos tamanhos, no mesmo bloco, acha que é mais uma casa. Mas os benfeitores espirituais sempre nos lembram, através das obras e dos trabalhos, que a casa espírita não é só uma construção física, mas, sobretudo, uma edificação espiritual cujas suas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade. Não nessa rocha aqui. Não nos drywalls da vida. Que essa aqui bateu muito, ela fura. É até mais fraca do que a do Brasil, que é de concreto. Então a casa espírita deve estar fincada nas rochas da espiritualidade. Porque é de lá, da espiritualidade, que nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Nós aqui somos muito ainda destrambelhadinhos para materializar todas essas verdades que vêm em doses homeopáticas, mas somos trabalhadores, frequentadores, então, através dos trabalhos da casa espírita, é onde e por onde os benfeitores espirituais conversam conosco. Concordam? Como que o benfeitor espiritual conversa numa casa espírita? É de praxe eles se materializarem aqui em toda a palestra? Falam, eu sou a dona Joana de Ângeles, eu sou o irmão Francisco, Chico Xavier. Não, eles conversam através das pessoas, dos trabalhos, dos médiuns, da limpeza, do lanche lá fora, que às vezes chegamos para comprar um lanche, faltamos vomitar os nossos problemas ali ao pegar o lanche, e as pessoas com todo o amor e carinho ali fora já é o primeiro atendimento fraterno, é lá no lanche. Ali é onde Jesus está conversando com a gente, é na recepção, é na palestra, é no passe. Então ali é onde é o diálogo dos benfeitores na casa espírita. Na simplicidade, no silêncio, principalmente, e no anonimato, 95% das vezes, no anonimato. Então,
Os benfeitores conversam conosco através dos exercícios de trabalho edificante do centro, do grupo, do núcleo, da casa, a denominação que for. Existe grupo espírita que você acha que é pequeno, quando vai ver tem 1000 trabalhadores. Tem centros espíritas que parece ser grande, quando vai ver tem meia dúzia de trabalhadores. Não importa o nome, nem a quantidade. Importa a qualidade que é ofertada e é entregue e é produzida aos frequentadores, aos trabalhadores, a nós, com as almas aturdidas e doentes que ainda somos. Então, toda a casa espírita, o intercâmbio vibracional com as verdades é sempre dos céus para cá. Manuel Filomeno de Miranda lembra um fato curioso que Eurípides Barçanufo, em sua época, nos idos 1880, o ano que ele reencarnou, até 1918, veio a desencarnar com 38 anos de idade somente, mas foi, na sua época, um dos maiores, se não o maior espírita do mundo, chamado Eurípides Barçanufo. Possuía, tal como Chico, todas as mediunidades, tal como Chico fazia atendimentos, filas quilométricas entre 1880 e 1918. Quem tiver curiosidade de saber acerca de sua vida, tem muitos biógrafos de Eurípides Barçanufo, vale sempre a pena ler e estudar a vida e obra desse missionário, que até hoje trabalha, logicamente, da espiritualidade. Mas Manuel Filomeno de Miranda nos lembra que, em vários livros, que a escola que Eurípides Barçanufo inaugurou em Sacramento, na sua cidade natal, em Minas Gerais, entre 1880 e 1918, Eurípides Barçanufo inaugurou uma escola, um colégio chamado Allan Kardec. Mas Manuel Filomeno de Miranda, com a permissão de Jesus, muito tempo depois, traz ao mundo essa curiosidade. A escola era ipsilipse, semelhante, igual, a mesma edificação espiritual que o próprio Eurípides Barçanufo, antes de ser Eurípides Barçanufo, na espiritualidade, fundou o Hospital Esperança. E no Hospital Esperança tinha um anexo, se assim podemos dizer. E quando abria a porta no anexo, ele fundou o colégio Allan Kardec. Então, Manuel Filomeno de Miranda diz que a fotocópia da escola Allan Kardec de Sacramento, Minas Gerais, é a mesma da espiritualidade, onde recebe milhares de espíritos enfermos de Minas Gerais e de várias outras regiões do Brasil e do mundo. E Eurípides Barçanufo trabalhava lá e reencarnado em Sacramento. No sono, bicorporeidade e de viagem até lá, trabalhava, não parava de trabalhar, 24 horas. Então, para a gente ver, isso é só uma curiosidade de como as verdades espirituais, as ideias, vêm sempre do lado de lá para cá. Do lado de lá para cá. Então, o intercâmbio vibracional realizado dentro de uma casa espírita pelos seus idealizadores fazem com que a casa espírita seja constituída, seja um verdadeiro santuário de bênçãos. Na casa espírita, os desencarnados e os encarnados vivem e convivem num clima da mais santa fraternidade. É só termos olhos para ver, ouvidos para ouvir e, principalmente, coração para sentir ao adentrarmos. A darmos uma boa e longa respirada e vamos vendo que realmente os desencarnados, os encarnados em vibrações constantes estão a nos tratar. Mas a casa espírita não é só um santuário de bênçãos. A casa espírita também constitui-se num local de trabalho edificante. Mas que trabalho? A doutrina espírita, ela tem já livros, tem opúsculo,
opúsculo do Centro Espírita, OCE, quem tiver curiosidade, estuda o OCE, que é elaborado para dirigir, para influenciar, para ensinar, melhor dizendo, as casas espíritas em suas determinadas áreas, sub-áreas. Então tem um atendimento fraterno, desde a recepção, água fluidificada, o passe, a palestra, o atendimento fraterno externo, a fluidificação interna e externa, tudo que o KSSF faz no atendimento fraterno, e tem a área da mediunidade, a área da ação e promoção social espírita, a entrega dos materiais escolares, dos ranchos, das comidas, tudo isso são sub-áreas estudadas pelos trabalhadores, que muitas vezes nós nem sabemos, achamos que, olha, coincidência, hoje estão me entregando material, olha, mês que vem é ação social. Não, isso requer um estudo, um planejamento, uma organização de sub-áreas dentro de outras áreas. Se formos contar das 7, 8, 10 áreas que uma casa espírita tem, que muitas vezes nós não sabemos, requer um trabalho, um tempo e energia que nós, trabalhadores, com todos os nossos problemas, eu quero ajudar. É ou não é um local de trabalho? É uma casa espírita. Mas devemos ter a delicadeza e prestar atenção, porque muitas das vezes nós trazemos a correria do mundão lá fora para esses trabalhos santos. Então não é que nós não devemos trazer nossas expertises externas. Ora, eu sou PhD em administração, então eu não posso ajudar uma casa espírita em administrar, em fazer o seu balanço, em fazer o seu estudo anual, semestral? Pode, isso pode. Agora, não podemos trazer a correria lá fora e se emaranhar nos trabalhos santos de uma casa espírita. Nós devemos aprender aqui a trabalhar com a simplicidade, é o inverso. Às vezes passamos anos e anos e não entendemos isso. Nós queremos trazer a nossa correria mundana para dentro de um centro espírita? Não. Pode trazer a sua expertise, mas aí a sua expertise vai virar calma, a sua expertise vai virar simplicidade, a sua expertise vai virar humildade. Aí quando você for um trabalhador mais digno, porque você aprendeu dentro de uma casa espírita, aí você vai fazer o retorno. Você vai fazer a logística reversa, para quem é da área de administração. Então eu vou pegar tudo que eu sei na correria, mas agora como trabalhador espírita eu sei que eu consigo fazer as mesmas coisas com calma. As mesmas loucuras com tranquilidade. As mesmas administrações, aulas, o que for, mas com humildade. Agora eu pergunto mais. Eu já não me acho mais bam assim. Eu já não sou mais o último biscoito, falado aqui do pacote. Eu sou aquele biscoito que caiu, o outro foi lá, passou e amassou. Só a migalha. Eu sou a migalha. Lembrou agora uma história do Chico, que toda vez que o irmão chegava para o Chico, falava que ele era um gladiador da época de Roma, que ele era um imperador. Aí o Chico falou, olha, nossa, que bonito, parabéns, meu filho. Lembra quando você era o gladiador, que sempre tinha um leão? Aí o pessoal, né, sempre tem um leão que comia. Eu era o leão. O leão não. Não, eu era a pulga do leão. Então o Chico falava que ele era a pulga do leão. Só para cortar o assunto para a pessoa se sentir, né, se localizar no mundo, no espaço e no tempo. O Chico era a pulga e o cara era o gladiador. Para descer do pedestal. Então aqui a gente aprende que a gente pode ser ainda o que éramos, mas com mais humildade, que a doutrina espírita nos ensina, com a simplicidade, com amor, nós vamos com as cabecinhas mais baixas, como diz um confrade, amigo meu, com o rabinho entre as pernas, porque agora já somos espíritas convictos, não estamos mais em cima do muro, então agora nós aprendemos a ser humilde. Então, quando Allan Kardec, Dr. Bezerra de Menezes diz que a casa espírita constitui-se num lugar de trabalho edificante, é para fazermos a logística reversa, é para aprender aqui o silêncio, o anonimato. Nós temos que aprender a nos desaparecer. Essa é a grande verdade. Enquanto nós quisermos ainda ser o aparecido,
Quem tinha avó que falava assim, deixa de ser aparecido, menino. Quem é lá do norte, eu sou lá do norte, falava. Minha avó falava. Tu é muito aparecido. Deus o livre. Então temos que aprender a desaparecer. E só aprendemos a desaparecer, no nosso caso que vos fala, com a doutrina espírita. Só serviu a doutrina espírita. Lembrando aqui uma fala do irmão Raul Teixeira, que começou na doutrina espírita muito cedo, depois de 40 anos encontrou um amigo no Rio andando. E aí, Raul, tu ainda tá com aquele negócio lá de doutrina, de espírito, não sei o que? Ele falou, tô, larga disso. Ele falou, meu irmão, no dia que eu achar uma doutrina mais completa que vai resolver os problemas ou ajudar a enfrentá-los, qualquer coisa que seja mais completa que a doutrina espírita, eu te juro que eu largo a doutrina espírita e vou para essa outra. Aí o amigo ficou todo, tchau. Então, isso são ensinamentos de irmãos mais experientes que reencarnaram para impulsionar a doutrina espírita. Não é coincidência, não é ao acaso. Então, a casa espírita constitui-se também no hospital, onde chegamos com nossas almas aturdidas e enfermas, e onde o Dr. Bezerra de Menezes lembra em alguma obra aí da vida, que é onde nós quebramos, nós desaparecemos com as nossas crenças limitantes ou crenças limitadoras que nos arrastam para trás, que nós aprendemos por não sei quem, mas que só nos prejudica no maior das boas intenções das nossas bisavós, avós, mães, mas são crenças, só um exemplo isso, meus irmãos, com maior da boa intenção que os bisavós, as avós, as mães podiam dar, mas era tudo que eles podiam proporcionar com o conhecimento que eles tinham à época, com muito amor. Mas às vezes são crenças que nos permeiam a nossa liberdade de pensar, de soerguer, de crescer espiritualmente. Então é na Casa Espírita / Hospital que entramos todo quebrados, somos atendidos aqui ou materialmente, realmente, aos domingos, deitamos nas macas, ou sentadinho aí como nós estamos, já estamos deitados em macas espirituais, para tratar nossas almas sempre enfermas, como o Dr. Bezerra de Menezes. Palavrinha sempre enferma. Quem acha que em algum momento nunca foi enfermo espiritualmente, ainda está um pouquinho enganado. Não estamos falando que somos todos doentes, meu Deus. Não, até somos, desculpa, até somos. Vou continuar com a minha tese. Então, a Casa Espírita, além de trabalho edificante, além de hospital, é uma escola onde, desde a evangelização infantil, nosso irmão Ronaldo e tantos outros evangelizadores estão evangelizando as crianças. Não estão ensinando matemática, português, inglês. Isso são para as escolas, isso é instrução acadêmica. Nós estamos evangelizando almas. Então, o trabalho de evangelização espírita se não for o mais, é um dos mais importantes. Todos são, mas a evangelização espírita é o futuro. Crianças evangelizadas é o mundo evangelizado. E muitas das crianças bagunceiras, corriqueiras, que quebra e pisa e joga o livro da biblioteca todo no chão e cata e correm, são os futuros trabalhadores do mesmo centro espírita. Olha que legal. Não que esse seja o objetivo, como lembra a espiritualidade. Nesse não é o objetivo, é verdade, não é o objetivo da evangelização. Mas, estatisticamente, muitos dos trabalhadores futuros espíritas de um centro espírita eram as crianças evangelizadas, que naturalmente se tornam trabalhadores, aqui ou acolá, quando já tem idade correta, direitinho, um pouquinho mais maduro, e vão sendo trabalhadores. Não que seja o cerne da evangelização. O cerne é evangelizar corações para crescer pessoas, seres humanos melhores. Isso é evangelização. Então é uma escola. E também a Casa Espírita constitui-se num lar. Porque, como diz o Dr. Bezerra de Menezes na obra, é aqui onde nós aprendemos a aparar as arestas dos desentendimentos. É na casa. Se ainda não aprendemos na nossa casa, vamos aprender na casa,
Que interessante. Espírita. Aqui aprendemos e diminuímos os nossos desentendimentos e ficamos mais tranquilos como família, como seres humanos. Diminuímos as arestas dos desentendimentos, porque renovamos e aprendemos os nobres sentimentos. Até rimou. Então, aprendendo os nobres sentimentos, que só aprendemos aqui. Eu não sei dos senhores, mas podem procurar, fiquem livres. Mas aonde conseguirem achar algo semelhante ao que há nos livros da doutrina espírita e nas casas espíritas, parafraseando Raul Teixeira, avisa aqui a dona Marisa, que aí a gente se transfere para lá. No dia que achar, que não vão achar. Então não percam tempo, continue estudando, trabalhando. E a casa espírita também não podemos esquecer, é o centro do movimento espírita. Não existe movimento espírita, concordam comigo, sem uma casa espírita. Porque os trabalhadores que movimentam o cenário espírita, que vão dar as palestras, que vão dar os seminários, que vão fazer doações, ações e promoções sociais, e etc., devem ou têm obrigação de, entre o movimento e desse, retornar para a sua casinha para, com a cabecinha muito baixinha, continuar estudando, trabalhando, ajudando, falando, sendo tratado, pedindo ajuda, porque entre um movimento e outro é o retorno para se soerguer novamente, porque logo mais já vai ter um novo desafio. Então, movimento espírita sem casa espírita não existe, não é verdade? Então, olha, uma outra característica da casa espírita. Então, como o tempo... Já são 8 horas? Então, já para finalizando já, né? Então, só para lembrar, em junho de 1927, Chico Xavier tinha apenas 17 anos, porque ele é de abril de 1910. Então, em 1927, 17 anos. Surgiu a oportunidade de ele também, assim como Allan Kardec, em sua época, criar uma instituição espírita. Ele e os confrades. Ele, meu Deus, tenho nem 18 anos, mas vamos fazer. Então, a literatura nos ensina que eram ele mais 11 integrantes. Então, lá em Pedro Leopoldo, no dia 21 de junho de 1927, eles realizaram o primeiro estatuto do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. E Chico Xavier era um dos diretores. Está lá o nome dele, é só procurar lá no primeiro estatuto da casa. Então, era o Chico mais 11. Gravem os números. 1927. Olha para minha esposa, olha os números aí nessa palestra. Né? Menos de 3 anos, em 1930, dos 12 só eram 9. Um foi para lá, o outro no trabalho, toda semana, 3 vezes, 4 vezes, o Chico ia ficar até... Quer dizer, ele ainda não ficava até altas horas, porque ele ainda estava bem no início. Mas, 3, 4 vezes na semana, a gente nem sabia direito o que era isso, era a primeira casa. A literatura espírita, na verdade, diz que em 1903, em Pedro Leopoldo, tinha um centro espírita chamado Amor e Luz, que foi realmente o primeiro centro espírita da região, mas todos os biógrafos são unânimes em dizer que já procuraram, recavascaram todos os acervos históricos de Pedro Leopoldo. Não tem um documento, uma pessoa encarnada ainda que diga que realmente esse centro espírita Amor e Luz existiu antes de 1927. Então, oficialmente, o Centro Espírita Luiz Gonzaga foi o primeiro centro de Pedro Leopoldo. Então, em 1930, já eram 9 integrantes só. Mas segue o barco, trabalhando, com os horários, nos mesmos dias da semana. Pouquíssimas pessoas, quase ninguém, na verdade, iam assistir às palestras públicas já do então iniciante Chico Xavier. E entre 1932 e 1934, dos 9 integrantes, diminuiu para 5, contando com o Chico. Então só era o Chico, o seu irmão José Xavier, a esposa do seu irmão Geni Pena Xavier, mais um integrante, Chico.
Entre 32 e 34, a instituição espírita só eram 5 pessoas e alguns poucos frequentadores. Só que entre 32 e 34, a senhora Geni Pena vivia adoentada, então ela via faltando muito, tinha que ir para o hospital, tinha que ficar em casa, receber um tratamento, então ela não ia com as chaves realmente para abrir o centro espírita. Então só sobrou o Chico e o seu irmão. Aí, opa, uai. Aí ele, só que o irmão dele conseguiu um emprego em outra cidade, então começou a viajar. Então chegou um momento que o Chico abriu e só era ele e ele. Aí ele viu assim, será que mesmo... Ele tinha 20 anos, normal da idade. Apesar de ser Chico, meu Deus, será que a gente exagerou? Abriu esse centro muito cedo? Será que Pedro Leopoldo estava preparado? Será que eu já estava preparado? Será que meus amigos me abandonaram? Me traíram? Meu Deus, e agora? Não tem ninguém para me ouvir. Eu vou diminuir os dias. Eu só vou vir agora um dia na semana. Só tá eu aqui. Ele, e quando ele... Emmanuel apareceu. Sente aí, meu filho. Pra onde o senhor vai? Não tem ninguém, mano. Ele falou, Chico, que horas que é para abrir o Evangelho segundo o Espírito? Às 8 horas. Então abra. Mas eu vou ter que fazer igual 1h30 de comentário. Ele, não. 2 horas a partir de hoje. Então, a partir de hoje, você vai fazer todos os dias que você abrir o centro, às 8 horas em ponto, você vai abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, você vai ler e você vai comentar 2 horas ininterruptas. Aí Chico falou assim, senhor. Foi quando Chico Xavier, quando Emmanuel, com a permissão de Jesus, descortinou os céus para o Chico. Então a mediunidade de vidência e de clarividência para o Chico, ninguém ganha um trabalho assim ao acaso. Mereceu ele, com a disciplina, com o respeito, a educação e com a confiança que ele tinha em Emmanuel, ele continuou sozinho por muitos meses, quase ninguém. Então o pessoal passava lá na janela, que eram aquelas casinhas de pau a pique, casa, aí o pessoal olhava, meu Deus, falando que a doutrina espírita, bom, bicho, coitado, né? Pelo amor, falando sozinho ali, coitado. Viu, esses espíritos são tudo maluco. Porque ele comentava, ele ria, ele chorava, diz lá que ele chorava bastante, abraçava ninguém, e fazia assim, e fazia assim, e fazia assim. Para quê, meu Deus? Né? Imagina o pessoal passando. E aí Chico diz no livro Testemunhos de Chico Xavier, também da pesquisadora Sueli Caldas Schubert, que é um livro maravilhoso. Só um parênteses, a Sueli Caldas Schubert pegou cartas que foram escritas pelo próprio Chico, opiniões de Chico, respostas de pensamento de Chico. Claro que um ou outro, sempre com Emmanuel, que é quase impossível dizer se era só do Chico, se era do Emmanuel. Enfim, entre 21 anos de comunicações de cartas entre Chico Xavier e Vantuil de Freitas, presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, com a permissão da federação, a federação entregou essas cartas para a dona Sueli, e essas cartas de 21 anos de correspondência do Chico com seu Vantuil de Freitas virou um livro de perguntas e respostas, muitas vezes é maravilhoso. Como ela diz, é o Chico desnudado com as suas próprias opiniões, com os seus sofrimentos, coisas que só tem nesse livro. Então lá ele diz... então o Emmanuel foi permitindo, aí eu via 5, aí eu via 10, daqui a pouco eu estava vendo uma arquibancada arredondada, igual um coliseu, às vezes era quadrado, com centenas de desencarnados ouvindo os comentários dele, choravam, e atrás da mesa, telões gigantescos com cenas do que ele comentava para facilitar, porque muitos espíritos ainda na inferioridade não conseguiam ouvir direito, entender. Então é igual a gente na nossa inferioridade, se não tiver a figura no livro, olha, tem desenho, eu quero. Se for só letra, eu não quero. É igualzinho a gente, então a gente via, aí os espíritos viam e entendiam melhor. Então ele foi vendo tudo o que se passava na espiritualidade. Explodiu essa e outras mediunidades. Mas é só para trazer um exemplo da importância de um centro espírita. Imagina, tinha 1, 2 pessoas encarnadas ouvindo o Chico e centenas, num coliseu. A gente não tem noção de saber o que é isso. Para ouvir os comentários do Chico, que dizia que a sua voz era amplificada por instrumentos tais quais amplificadores da espiritualidade, com telas, com cenas, que as pessoas entendiam melhor. Como já deu nossa hora, vamos só ir para os finalmente. Lá em Cafarnaum,
a época do nosso querido e amado nosso Senhor Jesus Cristo, numa manhã ensolarada, tinham dezenas de pessoas em sua volta, e ele que inicialmente iria na casa ajudar, mas ele, como diz, ele estava entre situações constrangedoras da população, então ele olhou, o apóstolo mais próximo era Simão Pedro. Aí ele falou: Simão Pedro, vem cá, eu te peço, vá à casa agora de Jeremias ajudar a filha dele, a Sara. A Sara está com a cabeça conturbada e o corpo abatido, prostrada na cama. Vá ajudá-la. Simão Pedro, antes, Jesus disse: vá, ore ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos ajuda, socorrerá a doente através de suas mãos. Simão Pedro ficou muito feliz. Na mesma hora foi andando com o sol, super feliz. Vou servir o Mestre, Deus vai curar através das minhas mãos. Finalmente, eu vou ser igual a Jesus. E foi com o peito aberto. Chegou lá, como nosso Senhor Jesus o confiou. Abriu a porta e deu de cara com o patriarca, com o próprio Jeremias. Jeremias estava bêbado, bebendo, estava bebericando vinho num paiol. E ao lado do Jeremias estava uma serva bonita, jovem, mais bêbada do que ele, os dois quase que caindo. Quando ele tentou se dirigir para Jeremias para dizer que estava ali em missão de paz, para tratar a sua filha, Jeremias nem deixou ele falar e falou: vai para lá. E tirou ele do aposento. E pediu assim: vá conversar com meu primogênito, meu filho mais velho. E Simão Pedro foi. Quando chegou no outro aposento, Zoar, o filho mais velho, estava jogando com um traficante famosíssimo de Jope. Quando ele se apresentou para falar com Zoar, Zoar também não quis dar ouvido, mas pelo menos deixou ele dizer. Ele falou: sou Simão Pedro, eu vim ver a sua irmã Sara. A saúde dela não me interessa. Sai daqui. E foi para dar um coice, como ele diz. Para ele se desviar, ele caiu no outro aposento da casa. Quando era a sala, quando ele chegou no aposento, estava a esposa de Jeremias. Estava lá na cozinha com uma criancinha magrinha, não tinha uns 8 anos. Quando ele se apresentou, dizendo que veio em missão de paz para tratar a Sara, que ele soube que ela estava adoentada e acalmada, ela se enfezou, não queria saber, começou a puxar o cabelo da menina, a bater na menina violentamente na frente de Simão Pedro. Simão Pedro falou: calma, essa desgraçada roubou um figo daqui de casa e violentou a menina, apesar da menina dizer que quem tinha pego o figo foi um dos galos de estimação. E ela ensanguentou a menina, Simão Pedro diz, e caiu quase que desmaiada e empurrou Simão Pedro: sai daqui, minha filha deve estar para lá. E ele: meu Deus do céu, e foi no outro aposento. Quando chegou lá, se encontrou com um rapaz que ele viu: Josué, é o filho mais novo. Josué sou eu, Simão Pedro, eu vim ajudar. Quando ele ia falar, Josué estava roubando. Ele diz: cheguei numa alcova da casa e vi Josué roubando joias. Josué não me reconheceu, achou que eu era algum informante da família e me deu um soco e me empurrou. E eu falei: mas eu só vim ajudar a sua irmã, sai daqui. O quarto dela está ali, é aquele último lá. Falei: meu Deus do céu. Aí chegou lá no quarto da Sara, e isso ele falou. Aí, antes disso tudo, no fim da tarde ele retorna. Então ele se encontra com Jesus. E aí Simão Pedro: tudo bem? Ele falou: mestre, antes eu não tivesse ido. Então qual um odre de fel a derramar-se amargamente? E aí ele começa a tecer esses comentários que nós estamos falando. E aí ele observa que Jesus começa a olhar para ele triste. E ele continua: então Josué me expulsou finalmente, mestre, eu cheguei no quarto de Sara, mas antes eu não tivesse ido. Quando eu cheguei lá, ela começou a me olhar meio estranho, eu senti um olhar meio obsceno, ela começou a falar palavras de baixo calão, eu não entendi, foi um horror. Quando eu ia falar, eu fiquei sem voz e saí correndo de lá, mestre. Meu Deus do céu. Aí quando ele viu o semblante de Jesus e ficou preocupado.
Então Simão Pedro pergunta: o que foi, mestre? Eu não fiz o que o senhor desejava que eu fizesse? Eu não fui à casa de Jeremias para ajudar? E Jesus olhou para ele, fitou o céu longamente, voltou o olhar para o companheiro e falou com um prolongamento, com seu olhar sempre lúcido, e exclamou com serenidade: Simão Pedro, eu conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te inquiri de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasses. Então, com essa ideia, é a casa espírita. Jesus só pede que nós nos auxiliemos. Como odre de fel a derramar, as negatividades, os problemas, isso aí o mundo já está cheio. Então, não é isso que encontramos na casa espírita. Aqui a gente traz os nossos problemas do mundão lá e sempre encontra um trabalhador que, por ossos do ofício, tem que ouvir, tem que ajudar, às vezes até tentar, de uma certa maneira, ajudar, mas sem se preocupar com mais nada, tecer comentário negativo algum, como é aqui. Então, Jesus continua nos pedindo somente que nós nos auxiliemos uns aos outros. Toda essa recha é ladainha, é como Jesus já tivesse. Foi mesmo? Poxa. E isso é a vida. Essa é a nossa vida. É o lar tumultuado, é doente, é briga, às vezes, é discussão. Então a gente vem para o Centro Espírita para nos fortalecer, nos auxiliar mutuamente. Obrigado, senhores.